Já parou para pensar no que se esconde nas profundezas do oceano? O fundo do mar, aquele lugar que parece tão distante, tão inacessível, um mundo oculto, misterioso, onde criaturas bizarras e fenômenos inexplicáveis aguardam, como se o próprio planeta tivesse decidido guardar seus maiores segredos lá. E se eu te dissesse que, por trás da imensidão azul, existem coisas que desafiam nossa compreensão, coisas que são mais incríveis e perturbadoras do que qualquer história de terror? Hoje, no Mistérios que Não Morrem, vamos explorar juntos as descobertas mais bizarras do fundo do mar. Prepare-se, porque o que você vai ver e eu ver pode mudar a sua visão sobre esse imenso desconhecido mundo subaquático. Então, hoje iremos falar sobre as 10 coisas mais bizarras que foram encontradas no fundo do mar. E você não vai acreditar qual é o primeiro da lista. Nas águas profundas, onde a luz do sol nunca penetra, a escuridão se torna um véu espesso e impenetrável. E é neste abismo que o peixe-lua, com seu corpo translúcido e olhos imensos, nada como um espectro. Iluminando as águas negras com um brilho etéreo, suas células emitem uma luz suave, uma bioluminescência que corta a escuridão como uma lâmina de cristal. Ele se move de forma graciosa e estranha, como se não fosse de nosso mundo, como se fosse uma criação de um sonho perdido. A cada flutuar, ele parece sussurrar os segredos do abismo. Em 2014, nas profundezas insondáveis do oceano, um objeto foi encontrado. Não uma rocha, nem uma forma natural, mas um cubo perfeitíssimo, de bordas afiadas e superfície lisa, como se tivesse sido forjado por mãos de um ser além da nossa compreensão. Impossível ser um acidente da natureza. Ele parecia desafiar a própria física. O cubo foi encontrado a mais de 5.000 metros de profundidade, onde as condições são tão extremas que nem mesmo a vida mais resistente poderia sobreviver. Mas ali, em meio ao silêncio absoluto, esse estranho objeto permanecia imune ao tempo e à pressão. Sua origem é um enigma. Seria obra de alguma civilização perdida? Ou um artefato de uma inteligência que nunca existiu antes da nossa? O Triângulo das Bermudas, com suas histórias e desaparecimentos misteriosos, possui uma extensão não apenas no céu, mas também nas águas. Ali onde os navios e aviões parecem desaparecer sem deixar rastros nenhum. O fundo do mar esconde uma região onde as forças da natureza se tornam imprevisíveis. Recentemente, cientistas descobriram uma anomalia geológica no fundo do mar, uma espécie de vórtice invisível que gera ondas de alta pressão e correntes magnéticas tão fortes que podem literalmente puxar um navio para o fundo. O mar aqui não se comporta como conhecemos. É um lugar onde o que parece lógico se torna instável e insano. Então, tome cuidado quando você for fazer um passeio para o Triângulo das Bermudas. Águas sombrias e geladas do Pacífico, onde poucos ousam mergulhar, uma cidade perdida se ergue nas profundezas, coberta por algas e corais.
Suas paredes, esculpidas com uma perfeição inusitada, são feitas de uma pedra verde, reluzente como jade, mas com características que não existem na superfície. A arquitetura é avançada, com formas geométricas e construções que desafiam qualquer noção de civilização antiga. Como ela surgiu ali? O que aconteceu com os que construíram? Essas perguntas permanecem sem resposta. O oceano, como sempre, guarda esse segredo, apenas deixando escapar fragmentos da sua história. Às vezes, o oceano nos surpreende com criaturas que parecem saídas de nossos pesadelos mais fantásticos. O pássaro aquático é uma dessas maravilhas bizarras. Este peixe, com suas barbatanas modificadas, não nada como todos os outros, mas flutua e se move na água como se estivesse pairando, criando a ilusão de que está voando. Sua forma aerodinâmica e movimentos quase hipnóticos tornam-no um ser alienígena no próprio planeta. Ele atravessa as águas com uma elegância que lembra um pássaro cortando o vento, mas sua vida é passar nas profundezas geladas, onde a luz nunca chega. Em uma fenda inesperada, entre montanhas submersas e vales abissais, foi encontrada uma formação rochosa que lembra uma janela aberta para o desconhecido, com linhas perfeitamente retas e simétricas, quase como se tivesse sido talhada por mãos humanas. Ela se ergue contra a natureza caótica das profundezas. A curiosidade é irresistível. O que poderia ter criado uma estrutura tão precisa e tão inexplicável em lugar tão implacável? A janela parece observar, em silêncio, a vastidão de um mundo que está além da nossa capacidade de compreender. Seria um portal? Ou apenas uma ilusão da natureza? Nos recantos mais escuros do oceano, onde as temperaturas são congelantes e a pressão sufocante, vive uma criatura cuja existência parece ter saído de um conto de fantasia. O peixe cachimbo de fumaça tem a habilidade de exalar uma espécie de vapor misterioso a partir de glândulas especiais em seu corpo. Esse vapor denso forma nuvens que flutuam ao seu redor, criando uma névoa fantasmagórica e impenetrável. O que poderia justificar uma adaptação tão bizarra? Como ele sobrevive nesse mundo gélido, onde a vida parece lutar pela sobrevivência? Em certos pontos do oceano, existem correntes tão fortes e concentradas que criam redemoinhos que se alimentam de tudo que se aproxima. Esses vórtices, conhecidos como abismos subaquáticos, têm o poder de engolir qualquer embarcação que cruze seu caminho. Eles são como monstruosos olhos do mar, que se abrem e se fecham em um piscar de olhos. Alguns acreditam que esses redemoinhos são portais para o desconhecido, enquanto outros suspeitam que são apenas forças da natureza, que agem de maneira imprevisível, como se o oceano quisesse engolir seus próprios segredos. Então tome cuidado com os redemoinhos que o oceano cria por aí. Às vezes você pode acabar pisando em um e acabar sendo puxado para baixo.
Em uma das regiões mais remotas e geladas do oceano, os cientistas encontraram uma esponja marinha tão grande que poderia ser confundida com um monumento submerso. Com mais de 1000 anos de vida, essa criatura é um fóssil vivo e um vestígio de um passado que se estende além da nossa compreensão. Suas dimensões são quase impossíveis de imaginar, e ela cresce a um ritmo tão lento que parece estar imune ao tempo. Este monstro do fundo do mar, com sua aparência estranha e inorgânica, nos lembra que o oceano contém formas de vida que desafiam todas as expectativas. Então, você não sabe o que o oceano esconde. E praticamente, ele foi só 5% explorado pelo ser humano. Agora vamos falar do mais popular de todos. Impossível você não conhecer o 10º dessa lista, que é basicamente o bloop. Em 1997, um som profundo e misterioso conhecido como o bloop foi detectado nas profundezas do oceano. Um som tão potente que parecia ter origem em uma criatura colossal, uma força da natureza desconhecida que ecoa nas águas mais profundas. Embora a explicação oficial sugira que o som tenha sido causado por um fenômeno natural, como o rompimento de gelo, muitos ainda acreditam que o bloop seja o grito de uma criatura tão grande e incompreensível que sua existência desafiaria tudo o que sabemos sobre a vida na Terra. O som ainda reverbera em nossa mente, deixando-nos com uma única pergunta: o que está realmente escondido no fundo do mar?